Olha, eu posso como utilizar agora aqui iniciar uma porcaria aqui, Essa parceiro. vida realmente não é pra mim, não dá. E eu quero rescindir o contrato com essa campanha de perfumes. É isso. Eu não ouvi falar disso. Eu vim te trazer. O que você pretendia fazer, Patrícia Lima? Iniciando aqui, fazendo um download. Vai ver aqui, é foda. Mais um download. Vai ver o 14 aqui. Gente, convenhamos que ficar na casa de vidro é uma animação sem fim, né? Muita coisa pra fazer, mas entre um carinho da galera... E vamos que vamos, porra. Ainda tá carregando, meu irmão. Que porra é essa? Concordo com os termos de uso. Ok. Oh, mas isso aqui é pra foder o cara, pô. Eu tava jogando League of Legends. Aí o cara falou que ia me estuprar, que ia me matar e que eu era uma macaca. Literalmente. Aí eu virei e falei assim, o cara falou que lá, a macaca não pode. Porque eles estão me ofendendo. Eu lhe defendi macaca porque me chamaram de. Tiraram do contexto, estão falando um monte de merda. Fazer aqui essa porra aqui desse download. Continuar. E ó, se liga que daqui a pouquinho tem o Tadeu ao vivo batendo com eles. Boa noite. A atualização deve ser de Natal aqui, né? Tem a neve e um gelo aí, ó, já, tá ligado? Que chefiava a Polícia Militar do DF no domingo. E é do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que era o secretário de Segurança. Ele está fora do Brasil. Quase 600 presos são liberados por atenderem a critérios estabelecidos pela Polícia Federal. Eles responderão a inquérito em liberdade. O governo monta uma força-tarefa para Agora nós vai que vai, porra. do sistema elétrico brasileiro. E o governo Fazer logo aqui o pelo segundo ano seguido. sistema arsenal. O Jornal Nacional está começando. Verdades. A pedido da Polícia Federal, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Torres é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia em que golpistas atacaram os prédios dos três poderes. O coronel que chefiava a PM já está preso. A Polícia Federal esteve na casa de Anderson Torres para cumprir o mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vamos gravar aqui no controle, né? A pública não estava. Os agentes deixaram o local com uma Dá de arma rápido, bagulho rápido. No domingo, dia dos atos Rápido. terroristas contra o Palácio do Planalto, o Congresso Correr do ligado, STF, dirigir, Anderson pá. Torres divulgou que estava nos Estados Unidos. Choque O nome dele granada. pode ser incluído na lista de procurados pela Interpol, Organização Meu Internacional irmão. de Polícia Criminal. Até o fim do ano passado, Anderson Torres ocupava o cargo de ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. No dia 2 de janeiro, foi nomeado secretário de Segurança do Distrito Federal pelo então governador Ibanez Rocha, afastado do cargo sob suspeita de ter sido conivente com os atos golpistas. Ainda no dia 2, Anderson saiu de férias.
Hoje de manhã, o interventor nomeado pelo presidente Lula para cuidar da segurança da capital do país, Ricardo Capelli, culpou diretamente Anderson Torres pela falta de policiamento que facilitou a ação dos terroristas. Faz uma série de alterações na direção da secretaria e viaja. Então eu deixo a reflexão que não é nada para todos que nos acompanham. É coincidência? É coincidência o ministro do personagem de Bolsonaro assumir a segurança pública do Distrito Federal no dia 2 e no dia 8 aconteceu o que aconteceu? Não me parece coincidência. O Ministério Público Federal pediu um novo inquérito para apurar a responsabilidade do governo do Distrito Federal e da cúpula da segurança pública. Subiu o nível aqui desse cara. No pedido, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, disse que deverão responder pelos crimes os agentes que, por omissão, tenham permitido que os fatos ocorressem. Ela afirma ainda que essa falta de ação é supostamente dolosa de algumas autoridades públicas e da Força Policial do Distrito Federal. Pelo mesmo motivo, Alexandre de Moraes mandou prender o coronel Fábio Augusto, então comandante da Polícia Militar, responsável, no domingo, pela segurança externa dos prédios do governo e outros poderes em Brasília. Ontem, ele já havia sido exonerado do cargo e foi preso pela PF hoje à tarde. O Ministério Público também quer apurar as responsabilidades de Fernando de Souza Oliveira, braço direito de Anderson Torres e que atuava como secretário de Segurança interino. Olá, galera. Da invasão. Na decisão que decretou a prisão, o ministro Alexandre de Moraes... Vamos de sol aqui, beleza? Para nós dar um teste. É o de início. E inteligência ficaram demonstradas com a ausência do necessário policiamento. Esperando aqui, meu especial do comando de choque da Polícia Militar do Distrito O povo Federal, tá chamando aqui uns compassos aqui pra nós de esquadrão, beleza? Trocando ideia aqui mais a galera aí. Jogando tiro aí, velho. Fato notório que praticariam atos violentos e antidemocráticos. E com a total inércia no encerramento do acampamento criminoso na frente do QG do Exército, nesse Distrito Federal. Mesmo quando patente que o local estava infestado de terroristas, que inclusive tiveram suas prisões temporárias e preventivas decretadas. O ministro do Supremo afirmou também que os comportamentos do então secretário de Segurança, Anderson Gustavo Torres, e do então comandante da PM, Fábio Augusto Vieira, são gravíssimos e podem colocar em risco, inclusive, a vida do presidente da República, dos deputados federais e senadores e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e que a prisão deles é necessária para evitar problemas na colheita de provas e obstrução da investigação. Autoridades do governo federal, Ministério Público e Judiciário também reforçaram a ofensiva contra os financiadores dos atos terroristas do dia 8. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que há cerca de 50 mandados de prisão contra suspeitos de participação nas invasões, e muitos deles são apoiadores e financiadores dos golpistas. Segundo o ministro, já foi possível identificar o perfil de uns deles. Nós temos desde comerciantes locais, há pessoas vinculadas ao segmento do agronegócio, há vinculados ao segmento dos CACs, então são pessoas de vários perfis. Não é possível identificar um único segmento. Em entrevista à Globo News, Flávio Dino detalhou o rumo das investigações. Ela não irá parar nas pessoas presas em flagrante. Tampouco irá parar apenas nas pessoas que contrataram ônibus, ou que pagaram hotel, ou que pagaram comida, ou que pagaram barraca. Nós vamos subir essa investigação ao máximo para os escalões superiores que dirigiram o terrorismo no Brasil. E afirmo a você e a todos que nos acompanham, infelizmente, esses escalões superiores existem. Até onde eles vão, a investigação vai revelar. A TV Globo teve acesso a 25 depoimentos colhidos pela Polícia Civil do Distrito Federal logo após as prisões dos golpistas. Na maioria dos casos, os depoentes afirmam que não pagaram para viajar a Brasília e que também tinham comida e bebida de graça. É o caso de Vanderlei de Almeida Cabral, de 45 anos. Ele veio de Rondônia. Disse que chegou na madrugada do domingo. E não marcou com despesa no ônibus, não sabendo dizer quem foi o responsável. Da Silva Araújo, morador da Bahia, afirmou que não sabe quem financiava a alimentação, banheiros químicos, barracas ou quem fornecia outras eu posso botar na geladeira? localizado em frente ao QG do Exército,
mas via comida e água chegar a todo tempo e de diversas partes. Um dos golpistas fez uma acusação grave durante o depoimento. Osiel Lara, de Santa Catarina, disse que durante a quebradeira no Palácio do Planalto, após a chegada da tropa de choque, um comandante do Exército falava para que os manifestantes fizessem uso de uma saída de emergência, convidando-os a sair. Mas, na sequência, a tropa de choque da PMDF chegou e deu voz de prisão aos terroristas. A Polícia Civil não divulgou o nome do militar. A defesa de Osiel Lara e de Adalto Araújo afirmou que vai pedir a libertação deles depois da audiência de custódia. Nós não conseguimos contato com a defesa de Vanderlei de Almeida Cabral. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, disse que vai voltar ao Brasil e se apresentar à Justiça. Nós também procuramos a assessoria de imprensa do Exército, mas não tivemos resposta. Ainda nesta edição você vai ver outras informações sobre os livramentos dos atentados em Brasília. 2022 foi o 5º ano mais quente de que a ciência tenha conhecimento na história do planeta. E o 2º mais quente da Europa. Os dados são do Programa de Monitoramento Climático da União Europeia. 2022 foi o 5º ano mais quente do planeta desde o início das medições. A média ficou quase 1,2 graus Celsius acima do período pré-industrial. O Acordo de Paris determina esforços globais para limitar esse aumento a 1,5 graus. The last 8 years were all the warmest on record. Uma das cientistas à frente da pesquisa diz que é importante ressaltar que todos os últimos 8 anos registraram as maiores temperaturas da série histórica. Os efeitos das mudanças climáticas são cada vez mais visíveis. Ela destaca a onda de calor que invadiu a Europa a partir de maio do ano passado, causando mortes, incêndios florestais e falta d'água em muitas regiões. Em 2022, pela primeira vez, os termômetros do Reino Unido ultrapassaram os 40 graus. Teve também uma seca histórica que impactou a economia e o dia a dia dos britânicos. O que vimos aqui foi um retrato do continente. Segundo o estudo do programa Copérnicos, o último verão foi o mais quente da Europa. E a média de temperatura do ano passado foi a 2ª maior da série histórica. A cientista avalia que continuaremos a ver temperaturas globais cada vez mais altas, mas que é preciso reverter esse processo respeitando as diretrizes do Acordo de Paris. Isso só será possível com a redução da emissão de gases do efeito estufa, uma tarefa que cabe a cada um de nós. Na principal ligação rodoviária entre São Paulo e o Rio de Janeiro, uma queda de barreira interditou a descida da Serra das Araras em Piraí, no sentido Rio. A pista de subida em direção a São Paulo está em mão dupla. Houve congestionamento nos dois sentidos. No sábado, a estrada ficou bloqueada por 19 horas no sentido Rio, na altura de Barra Mansa. Neste trecho, o trânsito está em meia pista. Equipes de engenharia estão trabalhando nos dois locais. Um deslizamento de terra matou 2 pessoas no sul de Minas Gerais. A terra que veio do alto da encosta soterrou esta casa em Caldas nesta madrugada. Antônio Messias Amaral, de 70 anos, e Maria de Lourdes Amaral, de 66, morreram. Os bombeiros resgataram o neto do casal, de 16 anos, que dormia no local. Somente em janeiro, as chuvas já mataram 6 pessoas no estado. 4 foram vítimas de deslizamentos de terra. O risco de deslizamentos só aumenta, porque vem chovendo há vários dias seguidos. O sol, quando aparece, não é suficiente para melhorar a situação. O solo aqui nesta área em Belo Horizonte está encharcado. O barranco cedeu e atingiu estes carros. A casa lá em cima, olha só, também corre o risco de desabar. Só escutei o barulho, não gastou nem perceber. Foi só assim pra mim, já derrubou, foi tudo. Ninguém se feriu, mas a dona Nilza e outras 4 famílias tiveram que deixar as casas. A Defesa Civil
isolou a área. Na madrugada de hoje, em Ibirité, região metropolitana de BH, parte de uma casa abandonada desabou com a queda de mais um barranco. 2 imóveis logo abaixo foram atingidos e os moradores tiveram que sair. Passei até mal, me deu tremura, meu coração disparou e eu saí correndo, ganhei só o documento, sacolinho de documentos e saí correndo. A Defesa Civil faz o alerta para que os moradores em áreas de encostas fiquem atentos a qualquer sinal de perigo. Na trinca na sua casa surgiu de repente, a sua laje começou a ficar estufada, aquela terra, aquele barro começou a fazer um barrão que é de sinal, não permaneça. Não deixe de buscar ajuda. Não negocie com a sorte. Vamos começar então a previsão do tempo por Minas Gerais. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite também para você. Para quem está em Minas Gerais se perguntando até quando vai chover, a resposta é ao longo desta semana, pelo menos, e por todas as regiões do estado. Rio Mineiro, onde fica Uberaba, Vale do Rio Doce, onde está Governador Valadares, Contagem, na região metropolitana, Ouro Preto, no centro do estado. Até sábado deve chover de 50 a 70 milímetros, não seria um problema se já não tivesse chovido tanto. Mas a persistência da chuva preocupa porque vai encharcando o solo e isso aumenta o risco de deslizamento. Belo Horizonte também tem previsão de agora só tem 6 armados dias e continua abafado. Amanhã o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia é para essas áreas principalmente. Em 2.107 cidades de 13 estados. Todas podem ter alguma pancada de chuva mais intensa até às 10 horas da manhã desta quarta-feira. E as pancadas de chuva se espalham pelo Brasil. Só 3 áreas podem ter sol o dia todo. As que estão em amarelo no Nordeste, no litoral do Rio Grande do Sul e na metade oeste desse estado e de Santa Catarina. Campo Grande, Boa Vista, Rio Branco e Salvador vão ter sol e chuva. Ela pode até pô. nada daquele temporal clássico. A mesma condição no norte da região Nordeste. E o motivo é a Zicite, zona de convergência intertropical, uma faixa de nuvens carregadas. Elas se formam por causa dos ventos alísios na região do Equador. Como essa área é quente, as águas do oceano evaporam com mais facilidade. E nessa época do ano, esse processo fica mais frequente, aumentando a chuva na região. Amanhã, São Luís, Fortaleza e Natal podem registrar essas pancadas de chuva um pouco mais fortes. Agora vamos mudar de assunto para falar do calor, que muita gente tem sentido falta nesse mês. Amanhã a capital mais quente deve ser Porto Alegre com 35 graus, acima dos 33 de Cuiabá e de Teresina e dos 32 graus de Macapá. E em São Paulo volta a esquentar. 27 Deixa de travar, fila da puta. Oxi. Semana 31. No Rio de Janeiro, já era, essa febre tive. Vai te arrombar. Vai chover também nas duas capitais, sem grandes volumes, mas pode ser forte por causa do calorão. Até amanhã. Renata e Bonner. Obrigado, até amanhã, Eliana. O Brasil terminou 2022 com a inflação de 5,79%. Pelo segundo ano seguido, o índice ficou acima da... Nunca vi um jogo filha da puta desse não. Como é que os cabos criam febre do rato dessa? Hora do almoço. Mas não é para nenhum restaurante que a Vitória tá indo. Quando sai do escritório, ela leva a comida preparada de casa. Quem é que prepara essa marmita? O cara perder porque essa besta fera travou, meu amigo, aí é foda. Uma alimentação bem mais regradinha, né? Pra eu não ficar comendo muita coisa. Os caras não melhoram nessa febre tif não. É também a receita de como economizar. Olha, eu acho que a gente consegue economizar pra lascar o cabo. R$200 por mês. Não é a única estratégia da Vitória para enfrentar o aumento dos preços dos alimentos, que tiveram alta de 11,64% em 2022. Ela também evita comer fora nos fins de semana e só vai ao supermercado em dia de promoção. A alimentação foi o grupo que mais impactou a inflação de 2022. Um ano marcado pelo aumento dos preços dos grãos no mercado internacional, pela guerra na Ucrânia, uma grande produtora de fertilizantes, pela alta do petróleo, tudo isso otário lá, que a gente compra aqui no supermercado. É um Zé Ruela mesmo. Ajudam a explicar por que a inflação como é que eu perdi, bicho? Ultrapassou o teto da meta. Tem um efeito direto que a gente a febre do rato. Externos subindo bastante, como a gente exporta, a gente acaba sendo influenciado pela cotação externa, que fez subir esses itens, trigo, milho, soja.
soja em alta. Acaba ficar com a raiva do caralho. Então toda a cadeia acaba sendo afetada por alta desses preços, mas também porque parte do frete dependente do diesel que ficou mais caro e os fertilizantes. O centro da meta era 3,5%. Com a margem, o índice podia chegar a, no máximo, 5%. Foi isso que eu pude fazer, né? Mas ficou em 5,99%. Essa desgraça assim, pô. Pelo segundo ano seguido, estourou o que foi estabelecido pelo Banco Central. Mas ficou abaixo da inflação de 2021, que foi de 10,06%. Outros grupos também pressionaram o IPCA. Vestuário, saúde e cuidados pessoais, educação. Já os transportes tiveram queda, influenciados pela redução no preço dos combustíveis. Mudaram o cenário. A gasolina e o álcool ficaram mais baratos depois que os impostos sobre esses produtos foram reduzidos. Mesmo assim, a inflação estourou a meta. Nesses casos, o presidente do Banco Central envia carta ao ministro da Fazenda explicando o descumprimento da meta. Roberto Campos Neto apresenta alguns fatores, como a retomada na demanda de serviços e no emprego, elevação do preço de commodities, em especial do petróleo, gargalos nas cadeias produtivas globais e choques em preços de alimentação resultantes de questões climáticas. A inflação se tornou uma preocupação mundial depois da pandemia. No exterior, até novembro, a inflação acumulada em 12 meses em grandes economias como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha ficou acima do índice registrado no Brasil. Por aqui, a Vitória vai driblando a inflação com muita disciplina. E assim, ela não só economiza, mas também ganha, o que não tem preço. Você acaba cuidando também mais do seu corpo, você evita de ficar comendo muita besteira, porque aí treinando a marmita a gente consegue, né, manter uma alimentação equilibrada. A seguir, presos depois dos atentados em Brasília que atendem a critérios estabelecidos pela Polícia Federal vão responder a inquérito em liberdade. O novo governo monta uma força-tarefa para prevenir casos de vandalismo do sistema elétrico brasileiro. Católica, conservadora, patriota, pró-armas, pró-vida, pró-Trump, pró-tudo. As pessoas que queriam falar comigo tinham a mesma visão que eu. 2023 já começou com o sucesso de vendas da Chevrolet e as ofertas continuam. Vem aproveitar um novo jeito Chevrolet de comprar carro novo. É isso, meu! Aproveite para sair de Chevrolet com entrada a partir de R$ 39.990. Curtiu? Curte mais! Bônus de R$ 20.000. Empolgou? Empolga mais! Tem taxa zero! É isso mesmo que você ouviu! Acesse chevrolet.com.br ou visite uma concessionária. Quer comprar geladeira Frost e lavadora pelo menor preço do Brasil? Aguarde o Imperial Day desta sexta. É um dia com ofertas imperdíveis. O dia mais importante do ano na Império. Ele é da sexta, vamos! Chegue cedo. Puro malte. Duplo malte. As ideias. Para cerveja impressionar mesmo, não precisa de nada disso. Precisa do melhor malte, o Petra Malte. Cultivado, colhido e produzido pela gente. Nas melhores condições, um malte exclusivo para trazer um sabor realmente único. Petra, a única puro malte com Petra Malte. Beba com sabedoria. Mantenha um trânsito consciente. Sempre use o cinto de segurança. Não use o celular enquanto dirige. Preste atenção nos limites de velocidade e nas sinalizações. E se beber, não dirija. Uma dica Asa Branca. Se tem um sujeito nesse mundo que Xavier se pela de medo, ele é. Tão barulhoso. Mostrares. Amanhã, Mar do Sertão. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, concluiu que não há impedimentos para que a Luísa Mercado assuma a presidência do BNDES. Na consulta ao TCU, o vice-presidente Geraldo Alckmin havia perguntado se a lei das estatais impediria a indicação de mercadante ao BNDES ao estabelecer que vamos lá, porra. Nos últimos 36 meses. Agora eu já tô ficando já injuriado já com essa porra desse jogo. Político em campanha passada.
partidária não poderiam ocupar cargos de diretoria. Vamos lá. Alckmin argumentou que Mercadante exerceu função não remunerada na campanha de Lula à presidência da República. O tribunal entendeu que, por esse argumento, a nomeação não fere a legislação. No segundo dia, após os ataques de terroristas, o presidente Lula retomou a agenda de trabalho no Palácio do Planalto. Governadores que vieram prestar solidariedade ontem, hoje voltaram para apresentar demandas estaduais ao presidente Lula. Caso de Cláudio Castro, do PL, do Rio, e João Azevedo, do PSB, da Paraíba, que preside o consórcio Nordeste. Segundo o ministro das Relações Institucionais, amanhã Lula vai receber Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo. São audiências de preparação para o novo encontro de Lula com os governadores no fim do mês. Vai ser uma reunião muito positiva para restabelecer as relações federativas no nosso país. Sempre aquele esforço da combinação entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal, é isso que pode garantir a retomada do crescimento de forma sustentável no país. Ministros também passaram hoje pelo Planalto e se reuniram com o presidente. O da Fazenda, Fernando Haddad, o da Educação, Camilo Santana, e a da Saúde, Nízia Trindade, que apresentou a Lula as prioridades para os próximos 100 dias. PNI, mais médicos, farmácia popular e a redução da fila de cirurgias. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, junto com o presidente do IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico, Arrombado do caralho. e a primeira-dama Janja, Aí, salva nós, porra. para vistoriar estragos no patrimônio artístico e cultural do país. A estimativa de danos ainda não foi concluída. Meu irmão, Mas já se sabe, por exemplo, o cara pulou. E aí ainda tem vivo aí, ó, aqui atrás do parceiro. A ministra disse que será criado um memorial para que atos como os de domingo não se repitam nunca mais. Só ficou um a favor vivo, é. Bastante danificados, né? E aí, meu velho, salva nós, caralho. E agora é fazer a avaliação disso, né? Para a gente tomar as próximas providências, como será a reestruturação e também criar a ideia de criar um memorial sobre essa violência que sofremos, para que nunca mais, né, aconteça de novo. Do outro lado da Praça dos Lá Três, tem pra caramba, o Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes se emocionou após presenciar os estragos feitos por golpistas. O cara corre não, é uma bala, mano. Olha, bicho disposto. As duas únicas ministras que ainda não assumiram os Tá, cargos caralho. são a da Igualdade Racial, Aniele Franco, e dos povos originários. Esquadrão completo, meu irmão. Os ataques terroristas de domingo impediram as cerimônias. Mas, como dá para ver, o Salão Nobre aqui do Palácio do Planalto já está em ordem e está até sendo preparado para uma cerimônia. A Aniele confirmou que ela e Sônia Guajajara vão assumir seus cargos amanhã aqui no Salão Nobre, numa cerimônia restrita, com a presença de Lula. O delegado Andrei Rodrigues tomou posse como novo diretor-geral É foda, da Polícia doido. Federal e afirmou que não permitirá que qualquer tipo de interferência na corporação. Foi uma cerimônia prestigiada. Ministros de Estado do novo governo e parlamentares receberam a posse. O ex-diretor F. Márcio Nunes também estava presente. Mesmo antes da cerimônia, Andrei Rodrigues já estava à frente da corporação. Ele coordena as investigações contra os golpistas que destruíram. Em seu discurso, Andrei prometeu reestruturar a Polícia Federal para melhorar o desempenho da corporação. Garantiu que a PF não vai ser influenciada por pressões externas e afirmou que haverá punição para autoridades que se omitiram no domingo. Não permitiremos que E vai procurando. absolutamente nenhum desvio de finalidade será tolerado. A violência virtual. O cara deixar, velho, esses cabos pular. Os caras querem pular nos cantos mais óbvios, porra. Concretizaram em
cara não pode pular nos cantos mais óbvios não, caralho. Você é doido, o cara tem que pular nos cantos onde ninguém pula, porra. Os piores. A Polícia Federal, no limite das suas responsabilidades, não irá tolerar ataques à democracia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também participou da cerimônia e reafirmou a importância da PF para o país. A Polícia Federal tem a tarefa de cuidar das nossas fronteiras, a questão do tráfico internacional de drogas, o tráfico de pessoas. E aí, senhores? A corrupção, o combate ao desmatamento, e aqui está Marina presente, o combate aos garimpos ilegais, que a Polícia Federal é um mecanismo. Câmbio. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também reforçou que a Polícia Federal irá se pautar pelo princípio da legalidade. Todos nós temos princípios éticos a cumprir e nós não permitiremos que sabores individuais, ideologias, preferências eleitorais contaminem as instituições brasileiras, porque nós vimos atrasando. Andrei Rodrigues assume com o desafio de dar estabilidade para a instituição, que nos últimos anos sofreu com mudanças sucessivas na cadeia de comando. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a indicar 5 nomes para a direção da PF. 4 efetivamente assumiram o cargo. E foi acusado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de tentar interferir na autonomia da corporação. Ao deixar o cargo, Moro citou uma reunião ministerial Ô filha da mãe. em que Bolsonaro reclamou que não Porra foi essa, velho? surpreendido com notícias e disse que trocaria até o ministro se precisasse. À época, Sérgio Moro disse ainda que o presidente já tinha tentado substituir superintendentes da Polícia Federal. Meu Deus, um treco aqui desse caralho, meu irmão. Isso é uma porra. Sempre negou qualquer tentativa de interferência. Em relatório enviado ao Supremo em março deste ano, a Polícia Federal afirmou que não há elementos de crime na conduta de Bolsonaro nesse caso. A nova gestão da Polícia Federal conduz 4 investigações que correm no STF contra o ex-presidente. Entre elas, o inquérito que investiga Bolsonaro por incitação ao crime por ter divulgado mentiras sobre o uso de máscara e a vacina contra a Covid. O Congresso aprovou e já promulgou o decreto do presidente Lula que determinou a intervenção na segurança do Distrito Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, chegou cedo ao Congresso e foi ver de perto os estragos provocados pelos terroristas. No domingo, dia do ataque, ele estava de férias viajando. Já no plenário, Pacheco abriu a sessão para a votação do decreto de intervenção e falou pela primeira vez sobre o atentado. Ressaltou que as instituições estão fortes e atentas em defesa da democracia. Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá impor sua vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Essa minoria extremista será identificada, um a um, investigada e responsabilizada, assim como seus financiadores, organizadores e agentes públicos dolosamente omissos. Democracia é assim, se faz com diálogo e tolerância, mas também com instituições fortes e com meios para sua defesa e preservação. E estejamos certos, as instituições brasileiras são fortes. Pacheco disse ainda que o vandalismo do último domingo não pode ser confundido com manifestações democráticas. É mais do que uma quebradeira geral, uma depredação de patrimônio público e de um patrimônio histórico. É brincadeira, viu? Muito valoroso. A grande preocupação e a grande perplexidade diante de um movimento como aconteceu no dia 8 de janeiro é a sua motivação. É o que anima É isso. alguém. Estamos ficando por aqui, essa porra aqui, velho, que eu já tô injuriado. Bugou pra caralho. De fazer prevalecer sua vontade autoritária e antidemocrática e se praticar um golpe. E
eu afirmo que esta motivação, este ânimo que foi expressado por essa minoria raivosa e selvagem, não vai prevalecer.